Prezados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Davi Colasso, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Timó, que tem como pastor presidente, pastor Evaldo Sá, a quem na oportunidade estendo a minha saudação. Também, de modo especial, cumprimento ao meu pastor presidente da SEADEMA, pastor Francisco Raposo. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Na oportunidade, queremos falar sobre uma das epígrafes da lição de número 8. A lição de número 8 que tem como tema a disciplina na igreja. Texto áureo, baseado em Hebreus capítulo 12, o versículo 5, assim diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A verdade prática assim diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Nessa lição, os objetivos a serem alcançados são os seguintes: mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E o terceiro objetivo, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Nesta oportunidade, estaremos fazendo um breve comentário na epígrafe para a terça-feira. Tem como título: O povo de Deus deve ser santo, baseado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15, que assim diz: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O capítulo 1 de 1 Pedro, o apóstolo Pedro aborda temas como salvação, fé, a esperança, e ele fala sobre santidade. Nesse quesito santidade, ele enfatiza o valor de viver em santidade. E como filhos de Deus, que agora somos filhos obedientes, devemos viver em santidade. Isso nos mostra que devemos sempre obedecer a Deus, porque segundo a nossa nova maneira de viver, a nossa nova natureza, agora somos filhos obedientes. A evidência inegável, incontestável de um verdadeiro cristão é uma vida transformada. Tem que ter essa mudança. A vida do cristão não deve ter como padrão os desejos que o dominava antes da sua conversão, antes de conhecer a Cristo, quando ele, até então, ainda não conhecia a vontade de Deus. Deus nos permitiu conhecer a sua vontade. Vejamos Romanos capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo assim diz: E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressa no texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, quando assim diz: Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É esta a recomendação, é esta a vontade de Deus, que sejamos santos. Então, queremos te convidar a aperfeiçoar essa santificação indo à escola bíblica dominical. É um ambiente propício para você melhorar a sua conduta como cristão, bem como os demais trabalhos da igreja, mas de modo especial quero te convidar para próximo domingo estar na escola bíblica dominical, porque em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na escola bíblica dominical você vai ouvir a palavra de Deus.
vai entender, compreender a palavra de Deus de uma forma melhor, dada a forma como é apresentada. Portanto, não perca essa oportunidade de viver 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que assim diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então você pode aperfeiçoar a santificação. Tema a Deus, obedeça a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Ore comigo. Bendito Deus, soberano Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela transformação, te agradecemos pelo privilégio de sermos santos, uma obra exclusiva do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Te agradecemos pela nossa salvação. Nesta hora, nós te louvamos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Amém.